A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. E nós estamos aqui no YouTube para proporcionar e também para ministrar a escola bíblica dominical para alunos, alunas, professores e professoras desse grande Brasil e também fora dele. Então, desde já eu quero te agradecer por esse trimestre, a sua audiência, por cada like que você deixou, por cada compartilhamento que você acreditou e por cada comentário que fez total diferença nesse trimestre. Cada comentário, cada compartilhamento, cada curtida mostra que o nosso conteúdo conseguiu realmente atingir os objetivos individuais de cada um. A plataforma é muito grande, temos pessoas de todos os lugares, então não é fácil ministrar aula aqui sabendo que milhares de pessoas estão vendo, assistindo, analisando e absorvendo tudo aquilo que é bom e que é mostrado no conteúdo. Fato é que estamos a cada dia crescendo, né? De maneira bem sólida, bem sustentável, e a participação de vocês é muito importante, tá bom? Então é graças à nossa audiência que nós estamos firmes e fortes. É óbvio que nós não nos esquecemos de Deus. Deus é o autor disso tudo que nós estamos vendo aqui. Estamos agradecendo pessoas, estamos agradecendo a comunidade que nos acompanha, mas sabendo que sem Deus nada disso estaria acontecendo. Então que Deus nos dê graça para que nós possamos começar o próximo trimestre de maneira maravilhosa. Enquanto isso, estaremos focados aqui na lição de número 13, ok? Então deixe o seu comentário aí, fale como foi esse trimestre, o que te surpreendeu, o que foi bom para você, o que você aprendeu, qual aula você mais gostou. Deixa aí nos comentários qual aula que você mais gostou desse trimestre. Eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir essa audiência linda, tá bom? Vamos lá, lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos lá? Vamos aprender mais um pouco? É muito bom aprender na EBD, ok? Vamos lá, texto áureo. Mateus capítulo 1, versículo 23. Nós temos o texto, o versículo dividido em duas partes. A primeira, eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho. Essa primeira parte do versículo eu tenho uma promessa, eu tenho uma esperança e eu tenho o quê? Uma expectativa, ok? A segunda parte vai dizer, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Mateus 1, 23. Então essa segunda parte eu tenho o quê? Eu tenho o significado e a importância de características, definições e objetivos. Então o nome Emanuel está nos mostrando características, definições e objetivos. Entendendo tudo isso, verdade prática. Na dispensação da graça, ou seja, o autor está nos relacionando e direcionando para o contexto atual. O contexto atual é na dispensação da graça. A igreja. Quando eu olho essa palavra igreja, eu estou analisando o quê? A que ela deve se preocupar. Na questão do seu papel, do seu objetivo e da sua função. Então a igreja está caracterizada a que ela deve se preocupar, ela tem um papel, ok? Então qual é a sua função, papel e objetivo? Ela deve refletir, ou seja, em tudo aquilo que nós estudamos e analisamos dentro desse trimestre, né, levando como base a revista, o que ela deve pensar, como ela deve analisar tudo isso e como ela deve decidir o seu rumo e o rumo da sociedade. Então, pensar, analisar e refletir. Ou pensar, analisar e decidir, dentro dessa questão do refletir. O que?
os valores do reino. O que norteia a fé? E a prática interna e externa. Porque nós falamos no que? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, o que norteia a fé e a prática interna e externa da igreja? Então, os valores do reino de Deus no mundo. O mundo é o ambiente. A oração sacerdotal de Jesus é clara e objetiva. Senhor, eu não quero que os tire do mundo. O mundo é o ambiente, é a casa. Então, nós estamos aqui nesse mundo para espalhar, pregar e anunciar os valores do reino e refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 1 e Gálatas capítulo 4, nós estaremos analisando todo esse contexto dentro do corpo da lição. Então, Mateus capítulo 1 vai falar justamente dessa questão do Emanuel, que é um termo escatológico, e de Jesus, que fala sobre a obra e a missão. Jesus e Emanuel são características, definições e objetivos. Então, falou aqui sobre esse nascimento. Gálatas capítulo 4 vai falar também dentro dessa perspectiva. O versículo 4, a questão do remir, versículo 4, né, que é a vinda da plenitude dos tempos, vai falar desse nascimento, que é desse Jesus. O versículo 5 vai falar da remissão, ok, relacionado ao Emanuel. Enfim, todo esse contexto aqui, tanto de Mateus 1 e Gálatas 4, nós estaremos analisando no corpo do texto, ok? Então vamos lá, dentro do plano de aula, só destacar 3 pontos aqui. A Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. O autor deixou bem claro isso. Os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Então há uma diferença, nós vamos abordar isso. Refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então nós não podemos abandonar esse mundo. Nós não podemos deixar ele à mercê da dominação plena do diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo já sob a influência do maligno. Não quer dizer que ele é dono do mundo. Então, nós temos esse papel ainda, enquanto Jesus não voltar, de estar modificando, influenciando esse mundo através da palavra de Deus. Então, o nosso papel é muito importante. Introdução. Nós vamos ver aqui que as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na grande presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre nós. Então, nós não entraremos em detalhe aqui, mas nós estamos falando desse reino literal, tá bom? Que nós estamos vivendo. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, os 1000 anos, ok? O reino literal. Porém, nessa presente dispensação, nós estamos vivendo as expectativas dentro desse reino espiritual, porque ele está no meio de nós. Então nós vamos ver que, embora vivemos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então essa igreja é o grande canal difusor das bênçãos de Deus sobre as pessoas, sobre aqueles que recebem o chamado e atendem a ele. Então é o grande dispensador, é um dispenseiro da palavra de Deus à igreja. Então o tópico de número 1 vai falar sobre o reino de Deus no mundo. E dentro dessa perspectiva iremos abordar a mensagem do reino e os valores do reino, dentro da perspectiva do reino de Deus no mundo. E o primeiro subtópico aqui é a encarnação de Cristo. Então, tudo tem o seu ápice, o seu clímax dentro da encarnação de Cristo.
Antes era apenas uma sombra, um espectro. Agora é uma realidade. Então, a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. A concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo se fez homem e participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, já aqui em Mateus capítulo de número 1, nós vamos ver um objetivo muito claro dessa obra redentora de Jesus, ou de maneira escatológica, ou Emanuel, de que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Mateus capítulo 1, versículo 21 e versículo 22 resume muito bem o objetivo, obra e missão de Jesus. Então, nós vamos ver que o anjo aparece a José, lhe dá essa mensagem, que ele se chamará Jesus. Jesus nada mais é do que a tradução do nome Yeshua, que é Josué, que no Novo Testamento é usado 983 vezes. Por quê? Porque o nome Josué, ou Yeshua, ou Jesus, significa o Senhor é salvação. Então, por 983 vezes que o nome Jesus aparece, é uma mensagem subliminar ao nosso coração, dizendo: o Senhor é salvação. Toda vez que você fala Jesus, você está afirmando: o Senhor é salvação. A salvação, ok? Então, Mateus 1, 23, nada mais é do que uma referência às profecias de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala justamente desse Emanuel, que significa Deus conosco, tá bom? Então, aqui, entendendo essa questão, nós estamos falando dentro desse mistério, nós aprendemos na outra aula o mistério da piedade. Porque esse mistério da piedade se subdivide em encarnação, porque eu estou falando de mistério, você vai ver na Bíblia várias vezes falando a palavra mistério da piedade, porque é uma revelação da palavra de Deus aos homens, antes de forma misteriosa, agora revelada através do seu Filho. Então nós temos nesse ministério, ou mistério, na verdade, da piedade. A encarnação é o primeiro ponto. Encarnação, ressurreição, ascensão, pregação do Evangelho, resposta dada ao Evangelho através das pessoas e a vitória final de Cristo. Então esses são os pontos principais do mistério da piedade. Entendendo isso, vamos lá. A mensagem do reino. Desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa palavra arrependimento significa uma mudança de ideia, de afeições, de convicções e uma questão de compromisso, compromissos interiores que estão enraizados no temor a Deus e na tristeza das ofensas cometidas contra ele. Ele quem? O próprio Deus. Então, quando eu tenho essa mudança de comportamento, de afeições, de convicções, e também nasce dentro de mim um compromisso interno que é enraizado por esse temor ao Senhor, eu começo a ver características de grandes mudanças na vida do ser humano. E também quando eu sinto uma enorme tristeza pelas ofensas cometidas a Deus. É por isso que o autor usa a palavra no grego que é metanoia. A metanoia, que significa mudança de mente. No hebraico, naham, mudança de ideia ou propósitos, tá bom? O verbo grego
é mudança de atitude. Então aí tem as várias variantes dessa palavra, tá bom? Então uma das grandes questões que nós temos que entender que existe uma nova atitude e uma nova conduta. Por quê? Nos tornamos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Novas atitudes, nova conduta. As coisas velhas são passadas e eis que agora tudo se fez novo. Então, por consequente, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Efésios capítulo 4, versículo 28, e eu queria abordar aqui do 25 ao 32. Ele serve de base para nós entendermos toda essa questão da mudança de mente, de comportamento, né? Essa renúncia, essa tristeza. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, ok? Então, uma sequência prática, se você pegar Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, uma sequência rápida que o apóstolo Paulo dá, de 6 regras de procedimento relacionadas com a nova natureza em detrimento do velho homem. Olha para você ver que interessante. Versículo 25. Deixai a mentira e falai a verdade. Primeiro item, é uma sequência rápida de 6 regras. Versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 28. O que furta, não furte mais, mas antes trabalhe. E se você estiver trabalhando, ajuda o teu próximo. Olha para você ver. Mudança de vida, mudança de hábito, de atitude. Versículo 29. Linguagem impura não saia da sua boca. Antes, fale aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, aquilo que edifica. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, através da desobediência, da desatenção, no falar e no proceder. Versículo 30. O 31 e 32 fecha essa lista de 6 regras simples e objetivas dentro da ideia do procedimento cristão. Existe uma relação interna. Versículo 31 e 32. Pega a sequência aí. Depois você lê na sua Bíblia. Existe uma relação interna. Amargura. Essa amargura conduz à ira, que por sua vez produz a cólera. É uma sequência. Só estou transliterando para você. Que provoca a gritaria, a linguagem ultrajante. Então, todos esses itens acima que eu citei, esses comportamentos, estão relacionados à malícia, que o próprio autor coloca no versículo, que é o sentimento negativo, que no grego é kakia. Então, olha para você ver. A malícia, que é esse sentimento negativo que a pessoa sente, desencadeia uma série de procedimentos maléficos ao próprio corpo, ao próprio ser humano e ao próximo. Então olha para você tem aqui um resumo fenomenal de 6 regras básicas que Paulo deixa em Efésios capítulo 4, ok? O subtópico de número 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário. Então aqui você tem desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então peraí, vamos resumir porque nós já tivemos revistas falando sobre o Sermão do Monte, tá bom? Então como é que eu vou resumir esse subtópico de número 3 de maneira fácil, objetiva, sem ficar sendo maçante e parar somente nesse subtópico de número 3? Primeiro, nós temos aí o Sermão do Monte, que vai Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 7, versículo 29. Então eu tenho aí um resumo, capítulo 5, 6 e 7.
Então ele fala aqui sobre o tipo de vida que os discípulos devem seguir. Então nós já temos essa ideia geral. 5 ao 7, 5:1 ao 7:29, eu tenho um tipo de vida que os discípulos devem seguir. Então eu queria resumir aqui para você não perder tempo em sala de aula e deixar bem claro os objetivos, porque nós estamos falando dos valores do reino. E aqui existem vários valores que poderiam dar um trimestre inteiro. Então aqui, ó, primeiro, a natureza dos discípulos. Capítulo 5, tudo em Mateus, tá? Capítulo 5, versículo 3 ao 16. Segundo ponto, a justiça dos discípulos. Capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 48. A religião dos discípulos. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 34. A vida dos discípulos. Capítulo 7, versículo 1 ao versículo 29. Então eu tenho a natureza, justiça, religião e vida. Então eu tenho aqui um resumo dos valores do reino e aqui ele coloca alguns que são importantes também, ok? Então vamos lá. O tópico de número 2 vai falar as bênçãos de uma vida no reino. Dentro dessa ideia das bênçãos de uma vida no reino, nós iremos falar sobre a remissão dos pecados e sobre adotados e herdeiros de Cristo. Então vamos lá. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição. Essa nova posição está em Gálatas capítulo 4, do 1 ao 7, que vai falar sobre o tema exaltados de escravos para filhos. Esse é o ponto central de Gálatas capítulo 4. É a vida exaltada, ou seja, eu saio da posição de escravos para filhos. Então o autor colocou, éramos como meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4, versículo de número 3. Então aqui eu tenho um resumo, tá? Para os não-judeus, eles estavam debaixo de uma expectativa, de uma escravidão baseada na salvação pelas regras, pelos regulamentos, pelos jejuns, pelas festas e pelos seus dias santos. Para os judeus, eles estavam escravizados no pecado da fraqueza da lei. É por isso que a graça, ela foi muito importante e foi um divisor de água entre a lei e a propriamente dita graça. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 vai dizer o seguinte, ó, preste atenção. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do Senhor, ainda que seja Senhor de tudo, quem? O menino. Mas está debaixo de tutores que cuidam desse menino, que é senhor de tudo, mas ele não pode cuidar porque ele é apenas um menino. E curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então essa explicação é o seguinte: o menino, sob tutela dos administradores, até o tempo estabelecido pelo pai, não tinha mais liberdade que o escravo. Tá bom? Embora fosse senhor de tudo. Então, olha a comparação que interessante. Então, eles, os Gálatas, tinham sido menores de idade e estavam debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, tanto os Gálatas, que eram os não-judeus e os judeus convertidos, eles estavam debaixo dos seus rudimentos, tá bom? E o autor deixa bem claro aqui que a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada. Era legalista ou supersticiosa.
Então nós temos o que aqui? Então nós vemos todos eles sendo comparados a meninos que estavam debaixo de uma tutela. Então, tanto os não-judeus, debaixo dos seus regulamentos, dos seus jejuns, festas e dias santos, quanto os judeus que estavam debaixo da fraqueza da lei. Então, tudo isso vai mostrar que a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Então, quando nós falamos da morte expiatória de Cristo, nós estamos falando dessa nova vida e dessa revelação de Deus, tanto aos não-judeus quanto aos judeus. Então, todos eles foram libertos. Todos eles estavam debaixo de uma tutela, seja escravocrata, né? Uns leis, a lei de Moisés, na fraqueza da lei, e o outro estava preso debaixo desses rudimentos que seria aí as leis, as regras, os dias de festas, os jejuns e todos os artifícios supersticiosos que invadiam as religiões da época. Então, o cristianismo ele veio realmente trazer toda essa divisão entre esse pensamento, tá bom? Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a verdade do Evangelho foi revelada a esses santos. Ela sendo revelada, nós entendemos e compreendemos que tanto para judeus e não judeus, gentios, a base do cristianismo é a fé. A fé é o fundamento e a base desse cristianismo, que é revelada para os santos. Então, ela existe e existiu para preservar, para interpretar e para perpetuar o quê? Esses mistérios que foram revelados para os judeus e não judeus. É o mistério da piedade que eu acabei de ministrar, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula aqui ainda. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Então, com isso, nós entendemos que o convertido recebe bênçãos que ele não teve o privilégio de desfrutar na antiga posição. Na antiga posição, ele não tinha esses privilégios de receber as bênçãos desse reino, tá bom? Então, nós recebemos a adoção, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros de Cristo, ou seja, estamos participando e desfrutando das bênçãos desse reino, ok? Então isso é maravilhoso. Então, enquanto os judeus olhavam para a sua posição e diziam, nós somos filhos de Abraão, nós somos aquilo, nós somos descendente, nós somos especiais, nós somos privilegiados, o reino de Deus estabelecido iguala todas as pessoas e diz, vocês irão participar de uma mesma bênção que é manifestada e também é distribuída para todos, independente da sua etnia, da sua raça e também da sua cor. Todos irão participar das bênçãos desse reino, ok? O subtópico de número 2, adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 21.
A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, que não eram filhos, estranhos, e eram inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Embora éramos estranhos, considerados inimigos, no nosso entendimento, com as nossas obras más, começa aqui e se exterioriza aqui nas ações, contudo, nós, sendo tão maus, Cristo nos reconciliou novamente com Deus. Aí o versículo 22 vai dizer assim, como é que foi essa reconciliação? Por isso que se fala do mistério da piedade. É algo que foi revelado através da obra expiatória de Cristo. A encarnação do Filho de Deus, ok? Então vamos lá, dentro dessa ideia da encarnação, nós vamos ver o quê? Colossenses capítulo 1, versículo 22. No corpo da sua carne, no corpo da sua carne, mas foi através da morte para perante ele vos apresentar. Perante ele, no corpo da sua carne, pela morte, a morte foi o caminho que levou esse corpo para perante ele vos apresentar, através dessa morte, desse corpo de Cristo que foi crucificado, através dele para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque o primeiro ato é a justificação, é um ato único, considerar o justo. Por quê? Através da morte, e não através dos dias santos, através das festas, do jejum, dos regulamentos, ou através da lei. Não é por esse meio. É por meio da morte de Cristo. Nos tornamos justos perante Deus. Então aqui nós temos algo bem interessante e muito maravilhoso. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Então, se você pegar aqui, o propósito da remissão dos pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus por esse ato através da obra vicária de Cristo. Então, assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Se você pega Efésios capítulo 3, do 10 ao 12, você vai ver que olha, isso daqui é maravilhoso e esplêndido, tá? A exibição da sabedoria de Deus diante das inteligências da ordem divina, principados e potestades. Ou seja, esses anjos bons. O que isso significa? Que a igreja mediou a verdade, não foi para o mundo, foi para o universo como um todo. Por quê? Porque os poderes angélicos conheceram a sabedoria e o plano de Deus para a raça humana. Então, quando eu olho Efésios capítulo 3, eu estou falando dessa importantíssima missão da obra da igreja, que ela não somente espalhou o evangelho, a obra e a missão de Cristo para os extraterrestres, ou seja, para aqueles que estão além do nosso universo, do nosso mundo. Para nós e para esses extras terrestres que estão acima de nós, que são os anjos. Não somente eu quero ampliar esse leque do autor de Efésios, que é Paulo, não somente aos anjos, mas aos demônios. Porque tanto anjos quanto demônios
puderam conhecer a obra e o propósito dessa obra através da igreja. Então a igreja manifesta a sabedoria de Deus, o plano de Deus, para os terráqueos e para os extraterrestres, que estão além desse mundo físico que nós conhecemos, que são os anjos e demônios. Então, olha para você ver como essa obra alcança. Então, a ideia que nós temos é que os anjos sabem, os anjos... Não. A Bíblia vai dizer que os anjos bem atentaram para essa obra, porque eles queriam proclamar o Evangelho. Mas o Evangelho foi dado a nós, seres humanos, terráqueos dessa terra, para proclamar a mensagem do Evangelho. E não somente os homens, mas também os seres espirituais ficaram conhecedores dessa obra através da igreja. Então ela abrange o universo como um todo. É maravilhoso quando você estuda Efésios capítulo 3, que aí dá uma dinâmica maravilhosa dessa complexidade dessa grande obra. Vamos lá. Tópico de número 3. Os males de uma vida no mundo. Nós vamos falar sobre a escravidão do pecado e os filhos da ira e a condenação eterna. Primeiro, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós temos aqui algumas sequências que eu anotei aqui dentro desse corpo. Nos tornamos servos do pecado e ele nos controla, é uma palavra que aparece aqui, nos torna incapaz de aceitar a palavra de Deus e através disso a soberba impera em nosso ser. Somos subjugados pela carne e automaticamente o pecador se entrega à desonestidade, injustiça e todos os males que advêm dessa entrega. Então nós temos aqui um verdadeiro retrato de uma vida miserável. Aqui eu queria parafrasear que quando nós olhamos aqui a escravidão do pecado e todas essas palavras que o autor destacou, que quando nós olhamos para esse homem pecador, se ele fosse um quadro, é uma ideia minha, né? Eu estava estudando e imaginando isso. Se nós pudéssemos entrar numa sala e pudesse ver a vida do ser humano através de um quadro, e dentro dessas características que o autor colocou, nós poderíamos ver esse homem pecador da seguinte forma. Um quadro contém a sua imagem desse homem pecador, que é emoldurada pelo pecado. É forte isso, não é? Porque quando nós olhamos para um quadro, uma das características que destaca nesse quadro é a moldura. A moldura muda completamente a perspectiva que você tem daquela imagem. A imagem pode ser linda e perfeita, mas se você tiver uma moldura feia, você estraga a visão perfeita que você teria dela. Então você tem aqui uma diferença. Você tem a imagem de um homem totalmente destruído pelo pecado, emoldurado pelas linhas e cercado pelo pecado. Então essa moldura é o pecado, é as ações que definem aquele homem. E isso é muito apavorante, porque a foto desse homem pode ser muito linda, pode ser maravilhosa, perfeita, mas a moldura é feia, porque ela é emoldurada pelo pecado. Então é assim que muitas pessoas vivem, através da aparência. A foto é linda e perfeita, mas está emoldurada pelo pecado. E isso mostra a realidade do ser humano. Ele tem uma aparência, mas o que o cerca é terrível, feio e também muito assustador, ok? Filhos da ira e condenação eterna. Aqui nós vamos ver que
Os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo de número 3. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos parar para analisar aqui e nós já vamos entrar no encerramento. Efésios capítulo 5, do 3 ao 6. Nós vamos ver aqui, ó, é muito bom quando a gente estuda a palavra de Deus de maneira afinco. Efésios capítulo 5, do 3 ao 6, nós vamos ver a perversão do amor. Porque outrora, antes do capítulo 5, nós estamos vendo os pontos positivos do amor, o amor de Cristo através da nossa vida. Só que Paulo quer enfatizar a perversão do amor. Existe o amor puro, o amor bom, mas existe a perversão do amor, aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, eu considero como um amor, só que de forma pervertida. Então, a perversão do amor está em contraponto com o amor puro de Cristo. Então, o autor de Efésios, Paulo, nos força a ver o outro lado do amor, porque no capítulo 5, para trás, você vai ver ele falando sobre o amor puro de Cristo. Agora ele vai nos forçar a ver que existe uma perversão do amor. Vamos lá, vamos analisar aqui. Efésios 5, do 3 ao 4. Tem 6 tópicos importantes aqui. Primeiro, ele vai falar da fornicação, perversão sexual. Eu estou falando da perversão do amor. A pessoa gosta disso, ela ama fazer isso. Ela ama ser conduzido dessa forma. Segundo ponto, impureza, imoralidade. A pessoa ama viver nessa vida de imoralidade. A terceira, avareza, cobiça. Ela ama e ela faz de tudo para manter a sua cobiça. 4, torpeza, conduta imoral, conversa suja. Ela ama falar sobre coisas sujas. Ela ama falar bobagem. Ela gosta de fazer e ela gosta de ter esse estilo de vida. 5, parvoíces, conversa tola. Ela gosta, ela não se importa em ter uma linguagem sadia. Ela gosta de ter e fazer e praticar conversas tolas. Chocarrices, piadas sujas, que chega a raias da indecência. É a 6ª definição dentro do versículo 3 e 4 de Efésios capítulo 5. É por isso que nós estamos falando da perversão do amor, o amor ao contrário. Ok? Então, olha para você ver, ó. Olha como ele analisa o texto, como nós analisamos o texto. Nós falamos do versículo 3 e 4. Efésios 5 e 6. Olha aqui que ele vai falar. Mas ninguém vos engane com vãs palavras. Ninguém vos engane. Versículo 7. Não sejais seus companheiros, porque todos esses itens que eu citei aqui têm algo em comum. Eu preciso de alguém. Eu me relaciono com alguém. Eu preciso estar com alguém. Fornicação, impureza, ninguém faz sozinho. Eu preciso de alguém. Eu preciso de algo ao meu lado. Avareza, torpeza, parvoíces, chocarrices. Tá? Então vamos lá. Então são 2 exortações. Versículo 5 e 6 e o versículo 7. São 2 exortações. A primeira fala que os maus hábitos não afetariam a comunidade e a vida pessoal. Então eles estavam entendendo e acreditando que todas essas questões do versículo 3 e 4 não afetariam a comunidade e a vida pessoal. Então Paulo faz aqui o quê? Um aviso. Um aviso. Qual que é o aviso? Versículos 5 e 6. Ninguém vos engane com vãs palavras. É um aviso. Por isso que são 2 exortações. A segunda exortação é uma ordem. A segunda é uma ordem. Qual que é essa ordem? Versículo 7. Não sejais os seus companheiros.
Eu tenho um aviso, eu tenho uma ordem, eu tenho duas exortações. Então, a realidade, ou seja, existe uma penalidade. Se você continuar o versículo, você vai ver que tem duas penalidades aí. Qual é a primeira? A primeira penalidade para esse tipo de comportamento é: não receberão a herança do reino de Cristo e de Deus. Versículo de número 5. Não receberão a herança do reino de Cristo e de Deus. Essa é a primeira penalidade. A segunda penalidade está no versículo de número 6. Não são libertos da ira de Deus. Versículo de número 6. Então aqui nós entendemos e compreendemos a gravidade de se ter um comportamento, um procedimento de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o tema foi o mundo de Deus no mundo dos homens. Amém? E com isso nós encerramos a nossa aula maravilhosa, uma aula poderosa. Então, se você gostou desse conteúdo, está conosco até aqui, eu queria pedir para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo que vai ser muito importante para o nosso canal. Esperamos você no próximo trimestre com uma palavra maravilhosa, com um tema maravilhoso. Olha aqui que tema maravilhoso que nós vamos estudar. Até os confins da terra, preparando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, desde já, agradeço a Deus por tudo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?